Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula Como cuidar da sua saúde mental. Esse é um tema bastante importante nesse momento, principalmente pós-pandemia, porque aqui no Brasil tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, e isso aumentou após a pandemia. Então a ideia aqui é trazer informações valiosas para que você possa saber como cuidar da sua saúde mental e colocar com coisas simples no seu dia a dia, coisas em prática para que você possa viver com muito mais leveza, propósito e felicidade e estando com uma saúde mental de forma harmoniosa. Então, para você que não me conhece ainda, meu nome é Jennifer Fernandes, sou fundadora da Lucidez na Alma. Eu trabalhei durante 6 anos com comunicação corporativa e fiz a minha transição de carreira para a área de terapias holísticas. Então, aí está algumas das minhas formações e atualmente eu atuo como educadora para transformar a consciência das pessoas que se identificarem com o meu servir. Então, falando um pouquinho dessa coisa da saúde mental. Nós temos alguns gatilhos que interferem na qualidade da nossa saúde mental. E isso vai fazendo com que vamos nos esgotando, tanto mentalmente como emocionalmente. Então, aqui eu trouxe como se fosse uma linha do tempo, onde você tem o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E o que que acontece? Quando a sua mente ela está pensando no futuro, você está pensando em coisas que não aconteceram na sua vida, você está preocupado com problemas, com situações futuras, a sua mente automaticamente ela não está no presente, ela está focada no futuro. E isso gera muita ansiedade, gera também um excesso de pensamentos, porque fica vários pensamentos um atrás do outro e você tentando ali voltar para o presente, mas aqueles pensamentos eles te conduzem para o seu futuro e você vai tendo uma aceleração desses pensamentos na sua mente. E aí, se você não está olhando ali de fora, aquilo é como se te engolisse. Cada vez vai vindo mais e mais pensamentos. E aí você tem sempre muito um foco no que não aconteceu ainda. Então, se o seu foco está em coisas que não aconteceram ainda, provavelmente a sua mente ela está focada no futuro. Então, aqui no Brasil a gente tem muito isso, porque é um dos países mais ansiosos do mundo. E o que que leva a isso? O que que a gente pode ver culturalmente? Isso tem a ver um pouco também com a questão das pessoas se preocuparem muito com a questão da sobrevivência, com a questão de precisarem ter novas fontes de renda para sobreviver, para pagar as contas. Então, isso gera muita preocupação, muita ansiedade, porque aí você precisa sempre buscar novas fontes de renda para que você consiga pagar as suas contas e estar em dia com a sua saúde financeira. Então, esse é um ponto importante a ser pensado. Quando a sua mente ela está no futuro, você precisa voltar ela para o seu presente, porque o presente é o único tempo que existe. Agora, quando você está pensando em memórias passadas, em lembranças, em coisas que aconteceram com você, positivas ou não, o seu foco está no seu emocional. E por estar no seu emocional, você está focando ali no seu passado. E isso gera depressão, gera apatia, gera tristeza, gera desânimo, porque é como se ficasse te remetendo a coisas que já aconteceram com você, te dá uma certa nostalgia. Então, quando o seu emocional está no passado e a sua mente está no futuro, não tem você, porque só existe você no presente, e o presente é o único tempo que existe. Então, o nosso foco deveria ser no presente, no momento agora. É um momento que faz com que a gente planeje nosso futuro,
E pare de pensar no passado, porque o passado já passou, ele não vai voltar mais. O futuro é a única coisa que a gente pode mudar, no presente. Então, quando você coloca o seu foco no presente, você está no momento certo, com o seu emocional alinhado e com o seu mental alinhado, e com a sua atenção também alinhada. Então, esse deveria ser o foco das pessoas. E como que a gente faz para estar focado 100% no nosso presente? Nós precisamos observar os sinais do nosso corpo. O nosso corpo, ele é um repositório de informações. O seu corpo, ele conta uma história. Ele conta a sua história. Ele tem ali as marcas suas, dos seus ancestrais. Tudo está ali registrado em você. E o seu corpo, ele te dá sinais de como você está, se você está com sono, se você está com sede, se você está com fome, se você está cansado, se você está com tesão. O seu corpo, ele é um termômetro do que está acontecendo dentro de você. Então, observar esses sinais no momento presente é muito importante. Porque se o seu corpo está falando, olha, eu preciso que você descanse, você precisa descansar. E aí o que que acontece? Quando você está com foco no presente, você precisa observar. Observe. Seja um observador do que acontece com você e ao seu redor. A observação é você ser uma testemunha neutra de tudo o que acontece. É você não se apegar, é você não estar se apegando com situações e pessoas, é você deixar fluir a vida e observando o que acaba acontecendo. Você deixa os pensamentos passarem, você sente o que você está sentindo, você escuta os sinais que o seu corpo está passando e age com base nisso. E desta forma, você vai permitindo que você não se esgote nem mentalmente e nem emocionalmente, porque aí você vai estar tirando esses gatilhos que levam você para a ansiedade, com a sua mente focada no futuro, e para depressão, com a sua mente e as suas emoções focadas no seu emocional. Uma outra coisa muito importante é a questão de fazer pausas. Você precisa fazer pausas no seu trabalho. Não dá para ficar muito tempo sentada. Você precisa, a cada 30 minutos, fazer pausas e tomar um chá, e tomar uma água, ir ao banheiro. 5 minutos de pausa a cada 30 minutos é o ideal. Ou a cada 50 minutos de trabalho de atenção seguidas, você tirar 10 minutos de descanso, para não sobrecarregar o seu sistema nervoso, porque quanto mais você vai acumulando informações e trabalha sem parar várias horas seguidas, isso faz com que o seu cérebro se sobrecarregue e isso gera ansiedade e gera um esgotamento emocional e mental. Então, as pausas, elas são essenciais para você ter uma saúde mental mais harmonizada. Eu trouxe aqui, nesse slide, o mapa da consciência do Dr. David Hawkins. Eu tenho uma aula aqui no meu canal no YouTube que fala muito sobre isso. É uma aula completa onde eu detalho como que faz para você aumentar a sua frequência energética para chegar nos 400 Hz no mínimo. Mas falando aqui um pouquinho, né, o porquê que eu quis trazer esse slide aqui? Porque quando você olha ali na frequência, a nossa frequência mental, a nossa frequência emocional, ela pode ser baseada no nível de cores. Então, quanto mais sutil as cores como lilás, mais alta é a sua frequência, mais alta é a sua energia, mais alto é o seu amor. Quanto mais baixa está a sua frequência, mais densa é a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e isso faz com que você gere muita ansiedade, porque se você parar para ver, a ansiedade ela tá ali nos 100 e poucos hertz. Então você precisa subir a sua energia. Porque a ansiedade, ela tá muito ali
na frequência do medo. Ela tá ali na frequência dos 100 Hz. Quando você tá ali, isso gera esgotamento também mental, porque você tá ali ansiosa por coisas que ainda não ocorreram. E aí, quando você ganha uma nova consciência, quando você se posiciona de forma diferente na vida, você consegue mudar essa situação e ir subindo nessa escala de consciência. Você vai saindo ali do amarelo, da ansiedade, e você vai subindo até chegar no azul, que é o nível de razão, é o nível de equilíbrio mental. Então, toda vez que você se percebe estando com ansiedade, com medo, você está na frequência baixa dos 100 Hz. Se você quer se aprofundar mais nisso, eu te convido a entrar aqui no meu canal no YouTube e tem uma aula que é da Jornada da Conexão da Diva, que eu fiz uma aula exclusiva sobre a tabela do David Hawkins, o mapa da consciência, explicando como faz para você subir o seu nível de consciência, baseado nesse estudo do Dr. David Hawkins. É só você acessar lá. Tenho certeza que você vai gostar. E algo muito importante para a gente falar também é que existem sinais para você identificar quando você está esgotada mentalmente. Você não precisa chegar num colapso, num burnout para você parar, para pausar, para descansar. O seu corpo, como eu disse, só que quando você está focando no futuro, você não está observando os sinais do seu corpo e aí é muito fácil você entrar em colapso. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você, com esses sinais, você possa perceber que você está focando no futuro e não no presente. Então, toda vez que você sente exaustão física e mental, toda vez que você sente apatia, queda de cabelo, insônia, excesso de sono durante o dia, alterações no apetite, dificuldade de relaxar, principalmente depois do expediente ou de final de semana, quando você sente uma necessidade de isolamento social, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer fazer amizade, você não quer nutrir os seus relacionamentos, você não quer ser nutrida pelos seus relacionamentos. E toda vez que você sente angústia, um aperto no peito, isso são sinais claros de que você precisa descansar, de que você precisa dar uma pausa de estudos, de trabalho, para se reconectar com você, se conectar com a sua potência e voltar muito mais reenergizada. Então, isso é uma coisa para você pensar. Porque se você sentir alguns desses sinais, significa que você está no seu futuro. Você está pensando em coisas que não aconteceram ainda. Então, é muito importante você ter essa consciência de que precisamos de pausas, precisamos de descanso. E o período da noite, ele foi feito para isso. O período das 6 horas até as 10 horas da noite é um período de conexão com a sua energia feminina, é um processo de acolhimento, de recolhimento, de pausa, de introspecção, de conexão com você mesma, é um período de relaxamento, é um período de você se conectar com a sua parte artística, criativa, se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, fazer coisas para se conectar com a sua arte. E isso também faz com que você acabe isso faz com que você acabe também relaxando através da arte. E isso é muito importante, principalmente à noite. Então, você ter esses momentos de pausa são cruciais para você ter uma saúde mental excelente. E por que que eu trouxe essa questão da síndrome do impostor? É muito importante a gente ter essa consciência de que a nossa identidade, ela foi formada com tudo o que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, as experiências que a gente teve, os relacionamentos que a gente teve, as coisas que a gente estudou, as experiências que a gente teve na vida, formaram a nossa identidade. E muitas vezes, desde a infância, a gente já vem com uma identidade que foi uma identidade oprimida, foi uma identidade que sofreu muito,
de não ter uma identidade forte, é uma identidade ainda capenga. E isso, essa identidade que não foi muito bem construída e estabelecida, e você estabelecer uma identidade segura, forte, confiante, isso está muito atrelado com a síndrome do impostor, porque muitas pessoas falam que se sentem uma impostora no trabalho, se sentem uma impostora no relacionamento amoroso, não se acham merecedora das coisas que elas recebem. Então, isso tudo tem a ver com a sua identidade que foi formada ali na infância, principalmente, e com as crenças que você tem sobre você. E isso afeta demais a sua saúde mental. Então, eu trouxe aqui também essa esse ciclo do sucesso do Tony, do Dr. Tony, que ele é um treinador de alta performance e coaching. Ele criou esse ciclo do sucesso, que diz o seguinte: primeiro, você precisa saber o seu potencial para você entrar em ação, para você ter resultados que você busca, de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com o que você acredita ali do seu potencial. E isso tudo vai fortalecer as crenças de quem você é, de que valor você entrega para o mundo. Só que o que acontece? Quando você acredita que você tem uma identidade fraca, quando você acredita que você é uma impostora, tudo isso fica prejudicado, o seu potencial fica prejudicado, as suas ações ficam prejudicadas, os seus resultados são inexistentes e as suas crenças, elas estão fortalecendo a sua identidade fraca, porque você acredita que você não tem valor, você acredita que você não é merecedora, você acredita que você não merece ser feliz, você acredita que você é uma fraude. Todas essas são coisas que influenciam demais a sua saúde mental. Porque quando você foca que você não é boa o suficiente, que você não é merecedora, que você não tem valor, que resultados, que ações você vai colocar no mundo, como você vai colocar o seu potencial no mundo. Você vai colocar de uma forma muito singela, de uma forma muito pequena, de uma forma muito. De uma forma muito. Até me fugiu a palavra. De uma forma muito abaixo do seu potencial. E isso interfere demais em como você se vê. Isso interfere demais na sua saúde mental. Então, você conhecer essas crenças que foram formadas na sua infância, o que você acredita sobre você, como a sua identidade foi construída nos ambientes que você frequentou, isso é de suma importância para a sua saúde mental. Precisa fazer uma purificação dessas crenças, desses pensamentos negativos que você tem sobre você. Porque isso acaba também gerando muita ansiedade, muita depressão, porque isso vai contra a sua essência e vai contra quem você é de verdade. É muito interessante a gente falar sobre esse slide, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele tem modos que são mecanismos de defesa para te proteger de situações desagradáveis. E ele tem esses 4 padrões de resposta que você pode dar para você lutar contra o estresse, porque o estresse, ele é uma coisa que prejudica muito a nossa saúde mental. E esses 4 padrões de respostas contra o estresse, eles interferem totalmente no seu dia a dia e na sua saúde mental. Então você precisa identificar quais são eles quando eles surgirem, para que você consiga agir de uma forma diferente. E eu vou dar o exemplo também do que aconteceu comigo. Então, como que é o padrão de luta? Quando você está em algum conflito com alguma pessoa
e isso ativa algum trauma seu que foi formado ali na infância, o seu cérebro ele pode entrar no modo de luta, de você querer brigar com a pessoa, de você querer discutir com a pessoa naquela situação. Então você pode entrar no modo de querer lutar, de querer brigar com a pessoa, porque aquilo ativou um trauma seu. E isso descarrega vários hormônios ali de estresse no seu corpo. Por isso que é preciso estar atento, como observador nas situações, porque aí quando você se vê nesse papel, opa, ativou meu modo luta no cérebro, aí você pode dar um passo para trás e agir de forma diferente. Agora, dependendo do tipo de situação que você viver, e isso pegar num trauma seu muito profundo ali na infância, um padrão de resposta que o seu cérebro pode dar também é o de fuga, de você querer sair fugindo daquela situação, daquele conflito, daquela briga com a pessoa. Então você sai de fininho. Mesmo que não é uma coisa consciente, mesmo que você gostaria de estar lá conscientemente, mas você não sabe por que te deu um meio tempo, você saiu de fininho. Você fugiu. Foi o seu cérebro que fez isso para te proteger de não reviver aquela dor daquele trauma da sua infância. Um outro ponto também, dependendo do tipo de situação que você vive, quando isso ativa o seu trauma, você pode se sentir paralisado. Você quer agir, mas você não consegue se mover. Você se sente paralisada. E esse é o exemplo que eu vou dar para vocês. E olha como é importante o autoconhecimento, porque sem isso eu não conseguiria ter identificado isso que aconteceu comigo. Recentemente, eu estava fazendo um curso de empreendedorismo e nesse curso eu recebi muitas informações sobre coisas que eu poderia fazer de diferente no meu negócio. E isso me deu várias ideias, isso mexeu de uma forma muito profunda comigo, porque me levou para coisas que eu não tinha pensado, me levou para insights, me levou para muitas coisas que eu poderia fazer de diferente. E aí, quando acabou o curso e eu vim para minha casa e eu comecei a colocar em prática as coisas que eu aprendi, as coisas que revendo as coisas que eu tinha estudado, fazendo anotações e tudo mais, eu percebi que de uma certa forma eu queria agir, eu sabia o que eu tinha que fazer para agir, para colocar em prática as coisas que eu aprendi no curso, mas algo estava me paralisando e eu não conseguia me mover. Eu queria fazer as coisas, eu não conseguia me mover no meu computador. E eu falei assim: "Nossa, mas que estranho, o que está acontecendo comigo?". E aí eu parei e fiquei me analisando. E aí eu entendi que isso que aconteceu no curso tinha ativado um trauma meu que eu descobri numa sessão que eu fiz de autoconhecimento no ano passado. E isso ativou a mesma dor daquele trauma, mesmo sendo coisas diferentes, acabou ativando esse trauma de se sentir paralisada frente a essa situação. E aí, mesmo que eu queria agir, fazer diferente, colocar em prática o que eu aprendi, eu paralisei. E aí, quando eu tomei consciência disso, eu consegui me mover. Eu falei: opa, eu já entendi. É o meu cérebro que tá me protegendo de eu não sentir aquela dor, mas eu não vou sentir aquela dor de novo. E aí eu comecei a me mover. Porque é assim, quando você acende a luz, quando você toma consciência, você não precisa mudar nada. Você só precisa acender a consciência e, opa, agora eu vi. Quando você vê, não dá mais para desver. E aí tudo é automático. Automaticamente que eu vi o que estava acontecendo com o meu cérebro, automaticamente eu consegui me mover, porque eu falei, opa, cérebro, isso aí não vai pegar mais nessa dor. Eu sei que você tá querendo me proteger, só que agora não preciso mais disso, dessa proteção. Eu preciso agir. Eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. E eu fui lá e agi. Então, esse é um exemplo para você entender qual é a importância disso. Temos também a questão da submissão. Muitas vezes,
você passa por uma situação constrangedora ou até mesmo um abuso, e isso pega um trauma seu, e aí uma da forma do seu cérebro se defender dessa situação que está acontecendo no presente, é fazendo você entrar no modo de submissão. Mesmo que você queira sair de lá, mesmo que você veja que aquilo é prejudicial, que é perigoso para você, inconscientemente, você acaba ficando submissa àquela situação. Então, de certa forma também, você acaba fazendo o que a outra pessoa quer, mesmo que a sua vontade seja outra, mesmo que a sua vontade seja sair de lá, ou mesmo que a sua vontade seja de responder, de revidar, de se posicionar de forma diferente. Então, quando o seu corpo está estressado, você precisa ver qual desses 4 sistemas de resposta que o seu cérebro está ativando, porque isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Você vai parar de olhar para as coisas e não ter uma razão. Você vai entender que tudo tem uma razão, e de que se o seu corpo está estressado, ele está te dando uma informação que você não sabia, de que o seu cérebro, ele viu que alguma coisa ali naquela situação é prejudicial para você, é algo que de certa forma te coloca em perigo com algo que já tem no seu inconsciente. Pode ser um trauma, pode ser uma lembrança, pode ser algo que ele precise fazer isso para te proteger. E aí, se você fica só nesse modo de estresse, sem saber qual desses padrões você está no momento, seu cérebro está ativando, isso faz com que você também se esgote mentalmente. Porque é como se você ficasse lutando contra o estresse, quando na verdade você precisa identificar qual o padrão de resposta que você está. Agora, falando um pouquinho de como você pode cuidar da sua saúde mental. É importante dizer que eu fiz essa apresentação baseado em tudo que eu já estudei e em tudo que eu pratico na minha vida. Então, isso eu digo para você que mudou a minha vida. Mudou. Porque quando você aprende sobre isso, quando você entende o que ativa a sua ansiedade, a sua depressão, quando você entende o que você pode fazer para cuidar da sua saúde mental, você tem um novo tipo de qualidade de vida. Você passa a ter mais bem-estar, mais harmonia no seu dia a dia. E é o que as pessoas estão precisando, muito. Então, eu super indico as meditações. Existem vários tipos de meditações. Existem várias formas de você meditar. Escolha a que se adeque melhor a você. No meu canal aqui no YouTube tem um relaxamento alfa profundo que eu gravei, que super me ajudou. Existem meditações ativas, existem várias coisas que te ajudam a você cuidar de você. A meditação ela é muito importante porque ela faz você estar num estado de atenção ativa e isso faz você ter mais produtividade no seu dia a dia. E você, se você meditar de 20 a 30 minutos por dia, é como se você tivesse 4 horas a mais de sono no seu dia a dia. Então você tem mais produtividade, porque automaticamente você vai estar mais consciente, com mais atenção no seu dia a dia e nas coisas que você faz. Então a meditação, você começando com 15 minutos todos os dias, é excelente. E aí você vai passando por um processo de ser um meditador básico, para um meditador intermediário e um meditador avançado. Porque são passinhos de bebê que você vai dando e progredindo a cada dia. Então você não precisa começar a meditar 1 hora por dia, porque é uma coisa nova para você. Você pode começar pequeno e aos poucos. Uma outra coisa também que super me ajuda é a escrita terapêutica. É você pegar um caderno ou você pegar um bloco de notas, um Google Docs da vida e você anotar
insights, é você anotar intuições que você recebe, é você escrever como você se sente sobre você, sobre determinadas pessoas, sobre determinadas situações que ocorreram na sua vida, é você documentar o que está acontecendo com você, a sua jornada de evolução. Às vezes você não tem ninguém para você conversar, para você ter uma às vezes você não tem uma rede de apoio, você não pode investir num profissional de terapia para te ajudar, mas muitas vezes você tem um recurso barato, um recurso que não te custa nada, só o seu tempo e a sua disposição. E é um recurso incrível, porque você vai documentando tudo o que aconteceu com você ao longo do tempo. É como se fosse um diário, só que ele não tem filtro. Você não precisa mostrar ele para ninguém. Ele só diz respeito a você. Então, você anotar essas coisas sem uma ordem, você pode escrever o que você quiser, ele não é um texto rígido, ele é uma coisa espontânea, você vai colocando as frases que você quer, você vai colocando o que o seu sentir vai te falando. E a escrita terapêutica ela é excelente porque ela organiza os pensamentos, ela organiza os conteúdos das experiências que você teve, você consegue ter novas percepções sobre você, sobre a sua vida, você consegue agir de forma diferente na vida através da escrita. E aí você pode ver qual que é o jeito ideal para você. Tem pessoas que elas vão querer escrever no papel. Tem pessoas que elas vão querer digitar. E aí é com você. É como ficar melhor para você. A respiração profunda é algo assim sensacional. Porque muitas vezes a gente fica sempre no piloto automático, fazendo um monte de atividades e a gente acaba não tendo tempo para respirar. Só de você fechar os olhos, se conectar com você, respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca, isso oxigena o seu cérebro. Isso te dá um revigor. Parece que você acabou de tomar banho. Parece que você está limpa novamente, porque isso purifica a sua mente. Quando você está cansado, quando você está estressado, você respirar conscientemente e soltar pela boca o ar é fundamental para você voltar a ter equilíbrio. É algo tão simples, mas tão poderoso, que se a gente praticasse todo dia, mudaria as nossas vidas e não teríamos pessoas tão ansiosas como temos atualmente. São dicas simples, mas que eu garanto para você, são transformadoras. São transformadoras. Você precisa aprender a lidar com os pensamentos negativos, porque eles interferem na sua saúde mental e aí acabam levando você ou para ansiedade ou para depressão ou para tristeza. Então, é imprescindível você aprender a lidar. E no próximo slide eu vou mostrar isso para você, como você cuidar desses pensamentos negativos que aparecem na sua mente. Eu contei um pouco, né, de você ser uma testemunha neutra, uma observadora das situações, de você observar as situações sem se apegar. Isso exige treino, exige esforço, exige paciência, porque automaticamente a gente se identifica com as coisas. E, na verdade, é você se colocar numa posição neutra, observando, sem julgar, sem criticar. Isso é ser um observador. E isso ajuda muito na sua saúde mental. O cartão de sabedoria também vou mostrar como usar nos próximos slides. A rede de apoio é essencial. Você ter alguém em que você pode confiar, seja essa pessoa, o seu terapeuta, seja uma amiga, seja o seu marido, seja algum colega de trabalho, seja um mentor, uma mentora, uma professora. Independente de quem faça parte da sua rede de apoio, você precisa ter uma rede de apoio. Às vezes você não consegue ter isso na sua família, mas você pode ter isso com outras pessoas, principalmente pessoas que, que não são próximas a você. É imprescindível ter uma rede de apoio para sua saúde mental,
Porque muitas vezes você sente coisas e você não compartilha, e isso vai te adoecendo. A rede de apoio serve para a gente aliviar o que a gente está sentindo, para que a gente veja que a gente não está sozinha e que a gente possa também ver que a outra pessoa ela sofre como a gente. E muitas vezes a gente está guardando para a gente e a outra pessoa também vive a mesma coisa que a gente. E aí, um trocando com o outro, essa rede vai se fortalecendo. E aí, as pessoas vão se curando, porque elas percebem que elas não precisam mais sofrer sozinhas. Você não precisa sofrer sozinha. É muito importante também para você cuidar da sua saúde mental, você investir em lazer, em hobbies. Só trabalhar e só estudar é algo que consome muito a sua saúde mental. Precisa ter espaço na sua agenda dedicado ao lazer, dedicado a coisas que você gosta de fazer, seja assistir uma série, seja ir ao cinema, seja você dar uma caminhada pelo seu bairro, não importa o que seja. Você precisa ter um tempo na sua agenda dedicado ao seu lazer, a fazer coisas que você gosta, ou até mesmo a investir em seus hobbies. Então, se você gosta de pintar, você tirar um tempo para pintar, para cantar, para dançar, para fazer esportes radicais, não importa o que seja. É preciso, na sua agenda semanal, você ter esse tempo, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer com que você relaxe mais, que você viva melhor e que você tenha uma saúde mental mais harmonizada. Assim como também uma outra dica, assim, essencial e que as pessoas não fazem, e que isso faz toda a diferença na saúde mental, é passar tempo na natureza. Você precisa passar tempo na natureza, porque a natureza ela te conecta com tudo que existe no universo. A natureza ela mostra o que acontece com a gente. A gente precisa de pausa, de descanso também, de contato com os animais, de contato com a mãe terra. A gente precisa do ar puro, a gente precisa da brisa, a gente precisa estar vendo a natureza, estando naquela energia da natureza, no meio das árvores, sentindo a terra. Isso é importantíssimo, porque só de você estar na natureza, que é o nosso habitat natural do ser humano e que o ser humano perdeu devido a estar sempre na frente das telas, na frente das casas, dentro de casa, principalmente nos trabalhos home office, perdeu esse contato com a mãe terra, com a natureza. E precisamos renovar. Imagine se todo dia você passasse 30 minutos numa praça no seu bairro ou num parque. O quanto isso não ia trazer de benefícios para a sua saúde mental, o quanto isso não ia te energizar, o quanto isso não ia te fazer ter mais ideias, ter mais criatividade, voltar com ânimo renovado, com vigor. É uma coisa tão simples, mas que não é praticado, mas é muito poderoso. E uma outra coisa também que é super interessante para deixar aqui de dica que não está no slide, é a questão do aterramento. Nós perdemos o contato com a mãe natureza. Quando você anda descalça, quando você está em contato com a terra, isso te reenergiza também. Tente ficar mais tempo sem sapatos e sinta a energia que vem da terra. Sinta essa energização através de você. Isso faz toda a diferença também na sua saúde mental. Você se sente mais harmonizada, você se sente mais conectada, e isso faz com que você produza mais, faz com que você tenha mais bem-estar, mais alegria no seu dia a dia. Faça o teste, faça o teste. Tente tomar banho descalça, tente andar mais descalça, sinta a terra sob os seus pés e colha esses benefícios. Então aqui eu trouxe o cartão da sabedoria. O que que é esse cartão da sabedoria? Eu, se eu fosse você, eu dava um print agora para você guardar isso sempre com você. Toda vez que você se sente ansiosa, você pode fazer esse cartão da sabedoria. Toda vez que você não sabe o que fazer na sua vida, você pode usar o cartão da sabedoria
para responder essas perguntas. Você pode usar isso de 2 formas, de 3 na verdade. Você pode anotar essas perguntas e respondê-las num papel e depois analisar as respostas. Você pode fazer isso de forma online, de forma digitada e depois ler, ou você pode fazer isso de forma mental. Ir respondendo as perguntas mentalmente, às vezes se você está com pouco tempo, pode ser às vezes está no seu trabalho e você precisa de uma luz, aí você faz isso mentalmente, também dá para ser assim. E quando você faz isso, você vai perceber que isso, assim, te descarrega mentalmente total também. Porque tira esse peso de você não saber o que fazer, tira esse peso da ansiedade que tá te gerando, sabe? Então, usar o cartão da sabedoria é importantíssimo, porque isso vai te dar uma nova compreensão do problema que você está enfrentando. Então, qual que é a verdade que existe nessa situação? Você pode saber com absoluta verdade, com absoluta certeza que isso é verdade? O que que você ganha acreditando nesse pensamento? Quem você seria sem esse pensamento? Qual pensamento é o inverso desse? Existem outros pensamentos diferentes? Qual pensamento está alinhado com a realidade? Qual era o seu problema? Ao final dessa reflexão, o que que mudou para você? Quais são as possibilidades novas que você viu depois de fazer esse exercício? Faz o teste e me conta. Eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar muito no seu dia a dia a ter mais saúde mental e mais qualidade de vida. Como eu falei, eu trouxe também um slide para a gente aprender a lidar com os pensamentos negativos. Então, quando vem um pensamento negativo, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, você fala cancelado, cancelado, cancelado 3 vezes. Você cancela. Porque os pensamentos, eles criam sua realidade. Então, quando é um pensamento que você não quer, você pode cancelar ele. E para isso você precisa dizer 3 vezes: cancelado, cancelado, cancelado. Você pode fazer o oposto do que o pensamento te disser também. É uma outra forma. Por exemplo, você está se preparando para treinar. Aí a sua mente te fala: não vamos treinar hoje não, tô cansado. Você faz o oposto. Você fala: eu vou ir treinar sim, porque eu me comprometi e eu vou. Eu quero ir. Você faz o oposto do que o pensamento te falar. E uma outra forma também de você lidar com esses pensamentos negativos é você realizar uma autossugestão. Então, tipo assim, se você vem um pensamento: eu não sou merecedora disso, por que que a pessoa tá me dando isso? É você dizer: eu sou merecedora sim. Eu sou uma amada filha do Criador. Eu mereço tudo de bom que existe no universo. É você fazer autossugestões positivas. E aí você pode intercalar a forma de você lidar com esses pensamentos negativos. Você pode escolher qual dos 3 você vai treinar para usar, aplicar isso no seu dia a dia. Você pode usar os 3 ao mesmo tempo. Você pode usar o que for melhor para você. Mas eu tenho certeza que você precisa entrar em prática e colocar isso em prática, porque isso faz a diferença. São essas pequenas coisas que trazem grandes mudanças para a sua saúde mental. Então, não desconsidere a importância dessas 3 dicas, porque elas são incríveis para você cuidar de você. E é isso. Eu espero que essa aula ela tenha te ajudado, ela tenha te feito refletir sobre como você pode mudar o que você está enfrentando hoje, saindo da ansiedade, saindo dos pensamentos com foco no futuro e você possa focar no presente e possa aplicar as dicas que eu dei para você cuidar da sua saúde mental. Eu deixo aqui os meus contatos e eu te ajudo a você transformar suas dores em sabedoria para que você possa manifestar sua exclusividade e viver com leveza e propósito. Então, se você quiser saber mais, conhecer mais o meu trabalho, o meu programa Asas, ele pode te ajudar. É só você me mandar uma mensagem lá no Instagram ou através do meu e-mail, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e te explicar mais como que você pode ter novas oportunidades na sua carreira, alinhadas com a sua essência, alinhada com o seu servir, com a sua exclusividade que só você veio entregar para o mundo, tá bom? Um grande abraço e até mais.